Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do YCast. Hoje eu vou falar de 3 habilidades que podem ser desenvolvidas para te ajudar a se posicionar melhor na empresa. São as chamadas soft skills, que são as habilidades comportamentais, e delas eu vou falar apenas 3 que também têm a ver com habilidades intraempreendedoras. Primeiro, o que seriam habilidades intraempreendedoras? Para entender isso, a gente precisa saber que o intraempreendedorismo, que é de onde advêm as habilidades intraempreendedoras, diz respeito àquela pessoa que é empreendedor na empresa que trabalha. Ou seja, não é um empreendedor que montou seu próprio negócio, é um empreendedor que está trabalhando em outra empresa, na empresa de outra pessoa. Então, isso significa que é aquele colaborador, aquele funcionário que desempenha uma determinada função, porém tem sempre atitudes empreendedoras dentro do cargo que exerce. Essa pessoa tem atitudes intraempreendedoras. É o chamado também empreendedor corporativo, que faz de tudo para que a empresa possa crescer e se coloca à disposição com várias atitudes, estratégias, inovação, criatividade, para se colocar à frente e fazer com que a empresa prospere. É o funcionário que veste a camisa da empresa. Então, por isso que também é muito interessante que a empresa estimule mais atitudes como essa. E, principalmente na seleção, as empresas hoje em dia têm dado preferência a pessoas que tenham habilidades intraempreendedoras desenvolvidas, porque isso garante um pouco mais de proatividade, agilidade nas tomadas de decisão e na resolução de problemas dentro da empresa. Isso significa que as soft skills, que são as habilidades comportamentais, tá? Lembrando que a gente também tem as hard skills, que são as habilidades técnicas, e para desempenhar uma dada função numa empresa, a gente precisa também ter habilidades técnicas, tá? Para além das habilidades técnicas, a gente precisa ter habilidades comportamentais bem desenvolvidas. E aí tem uma série delas que podem ser desenvolvidas para que você consiga um posicionamento melhor. São elas habilidades de liderança, proatividade, inteligência emocional, saber correr riscos, dentre várias outras. E hoje eu vou falar em especial da proatividade, da criatividade e a capacidade para correr riscos. Bom, normalmente quando a gente fala de criatividade, a gente tem a ideia de que só é criativo aquele que lida com arte. Então, para eu ser criativa, eu teria que saber desenhar, saber dançar, tocar algum instrumento, fazer teatro, ou seja, atuar. E, na verdade, a criatividade ela não está ligada só ao mundo da arte. Tem a criatividade para as lógicas e para também resolver problemas. Então, a criatividade voltada para a lógica e a criatividade voltada para o lúdico também, assim como a habilidade voltada justamente como poderia chamar assim, uma criatividade matemática, que é aquela criatividade mais técnica, que não é necessariamente relacionada à arte, tá? Não que para a arte você não precise de técnica, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, se eu te der um problema para resolver, um problema da vida real, você, para ter ideias de soluções para esse problema, você vai precisar aguçar a sua criatividade. E muitas vezes, nesse sentido, basta a habilidade no sentido de pensar e trazer propostas diferentes. Para você trazer essas propostas diferentes, você vai exercitar a sua criatividade em pensar em vários caminhos que você pode chegar para resolver esse problema. Isso não significa necessariamente que você vai lidar com o lúdico. Você pode até usar o lúdico para isso, mas você pode usar outras formas também para chegar nisso. Se você consegue pensar em várias formas, de forma relativamente rápida para um problema, você com certeza tem a habilidade criativa aguçada. Às vezes também você tem várias ideias, porém você percebe que essas ideias não necessariamente cumprem o propósito da solução do problema. E aí às vezes demora um pouco mais. E o fato de demorar também não significa que você não seja criativo. Inclusive, você pode até não ter uma criatividade tão aguçada, mas você pode desenvolver a criatividade para resolver alguns problemas. Então tá aí. O que você pode fazer, por exemplo, para aguçar a criatividade? Você pode treinar, resolver problemas
no sentido de levar soluções para problemas. Você pode, de fato, exercitar seu lado lúdico, como assistir filmes, séries, ler livros, desenhar, pintar, dançar, tentar tocar um instrumento, ouvir músicas. Você pode, de fato, tentar resolver problemas matemáticos, para você também tentar aguçar a sua criatividade. Pensando em questão de empresa, às vezes tem problemas de ordem financeira. Então você também pode tentar ver alguns cases, ou seja, casos que já aconteceram, e ler esses casos e ver as soluções. Então também você vai ver soluções reais que poderiam ficar, digamos que armazenadas na sua mente, e em um dado momento você utilizar essa informação quando for preciso. A segunda habilidade que eu quero falar hoje é a proatividade. Então, eu já falei da criatividade, vamos falar da proatividade. Como é que você pode desenvolver a proatividade? Ou melhor, primeiro, o que é a proatividade? A proatividade nada mais é do que você ter iniciativa para fazer alguma coisa. Então, você ser proativo é você se antecipar aos fatos. Pode ser que não exista ainda um problema, mas você já pensou nesse problema e você se antecipa a ele. Então ela está um pouco ligada também com a criatividade, que você vai prever o que poderia acontecer e se antecipar a isso. Então você acaba tendo iniciativa para alguma tomada de decisão. Para além disso, pode ser uma proatividade no sentido de que sua equipe, ou seu gestor, ou empresa, enfim, precise de alguém para fazer alguma tarefa e você seja o primeiro a se colocar para resolver isso, ou para executar, ou para guiar as pessoas. Então, nesse caso, você também está sendo proativo porque você está tomando a iniciativa. E como você pode também desenvolver essa proatividade? Exercitando o fato justamente de você se antecipar aos fatos. Então, é um exercício, porque muitas vezes eu sei que a gente se sente tímido, e não só a timidez, mas também, de certa forma, assim, um pouco desconfortável em se colocar como o primeiro para fazer alguma coisa. Então, essa proatividade no sentido de ser o primeiro depende muito da situação. Às vezes, de fato, é melhor você analisar o ambiente para depois você se colocar ou tomar a iniciativa de ir fazer. Então, também a questão de analisar os fatos é muito importante. Mas essa proatividade no sentido de antecipar o que pode vir, eu acredito que ela é a mais interessante, porque você vai prever situações e se antecipar a elas. Então, na minha opinião, a proatividade mais interessante é essa, e não só aquela que você pode ser o primeiro a fazer algo porque foi solicitado alguém a fazer. Então, em alguns casos, é interessante de fato que você analise o que está acontecendo ao redor. Então, para você exercitar essa proatividade, se você não consegue se antecipar aos fatos, você pode justamente estimular sua criatividade para você pensar em coisas, em tomadas de decisão que você pode se antecipar. Se você precisa de mais proatividade no sentido de derrubar a sua timidez, você pode treinar formas de se colocar em primeiro lugar, no sentido de se disponibilizar antes de todo mundo, antes que você seja de fato requisitado. Então, para derrubar a timidez, uma proatividade que não existe por falta de timidez, uma proatividade que não existe porque você é uma pessoa tímida, ela pode ser derrubada com o exercício justamente de se colocar numa situação de extroversão. Agora, se você só não tem proatividade porque você realmente não gosta de sair da sua zona de conforto, experimente também justamente se colocar primeiro, e aí você tenta racionalizar. Então, quando for solicitado que você se coloque, você racionaliza para que você vá e deixe a preguiça de lado mesmo, no sentido de pensar, eu estou com preguiça, mas eu vou fazer porque eu quero me exercitar a ser mais proativo, a me colocar em primeiro em algumas situações. Ok? Então, falei de criatividade, proatividade e, por fim, a capacidade de correr riscos. Essa capacidade de correr riscos, no fim das contas, ela também está relacionada muito diretamente à criatividade e à proatividade, porque só corre riscos alguém que tem a iniciativa e que consegue ter criatividade também para prever os fatos. Muito difícil uma pessoa que não consegue prever os fatos, ela vai conseguir se colocar para correr riscos, porque uma pessoa que se coloca para correr riscos, na verdade, ela já estudou o cenário, ou pelo menos já imaginou os cenários
ou cenários, no plural mesmo, que poderiam acontecer para correr aquele risco. Então, assim, digamos que fosse um investimento financeiro, onde você tem o risco de ganhar e o risco de perder. E, obviamente, o risco da perda, ele fala muito mais alto, até como a gente falou, conversei sobre isso com eles no episódio anterior. Então, quando você corre riscos, você tem o risco também de ganhar. E é importante olhar para esse lado do positivo e não só para o negativo. E para você desenvolver a habilidade de correr riscos, é importante que você também exercite sua proatividade e sua criatividade, para que sua criatividade consiga, de fato, olhar para todos os lados e tanto ver os pontos positivos e negativos da situação, assim você se coloca melhor para correr riscos. E ainda que haja mais pontos negativos numa dada situação, pensando de novo na questão financeira, às vezes, vamos supor que temos uma situação de investir um determinado valor e a chance de perder é 3 vezes maior do que a de ganhar. Porém, se você ganhar, você ganharia um valor extremamente alto. Então, às vezes, vale a pena correr o risco, mesmo que seja 3 vezes maior do que ganhar. O risco de perder seja 3 vezes maior do que ganhar, então é bom fazer essa aposta. Porque se você ganhar, o que você vai ganhar vai superar tudo. Então, é muito importante que você analise, mais uma vez, a questão de analisar o cenário. Então, analisar, observar, que aí vai te ajudar a correr riscos, ok? A capacidade de correr riscos. Não que você vai correr riscos de forma aleatória, tem que ser muito bem pontuado, muito bem pensado. Então, falei da criatividade, proatividade e a capacidade de correr riscos. Dessa forma, você pode pensar direitinho quais são os pontos que você tem, quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos e verificar dentro das suas habilidades aí como você pode incorporar um pouco mais a questão da criatividade, da proatividade e da sua capacidade de correr riscos. Depois me procura nas redes sociais para poder me contar como você conseguiu desenvolver, o que aconteceu com você, se você não conseguiu, se você conseguiu, como conseguiu. E aí a gente conversa, bate um papinho, tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo episódio.